paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, estamos na presença do Senhor para nos fortalecer na Sua palavra, naquilo que o Senhor tem para nós neste dia. E vamos falar hoje sobre mais um personagem bíblico neste quadro dos homens de honra que a Bíblia mostra. E hoje falaremos sobre a pessoa de Zaqueu, um homem que encontrou Jesus. Um homem que foi ao encontro do Senhor Jesus. Ele desejava no seu coração conhecer aquele que estava por vir, estava por chegar na sua cidade, na cidade de Jericó. Esta cidade que nós falaremos, ela é de suma importância para o povo judeu, porque foi uma das cidades conquistadas na época de Moisés, quando Moisés passou o cajado para Josué, e Josué teve a incumbência de conquistar essa cidade. Foi uma batalha muito sangrenta, mas era da vontade do Senhor, para que o povo de Deus fizesse morada nessa região, rumo à terra prometida de Canaã. E esta cidade, segundo relatos, ela é considerada como a cidade mais antiga do mundo. Então, amados irmãos, vamos meditar nessa palavra, que o Senhor possa nos trazer assim, entendimento, discernimento daquilo que Ele tem para a nossa vida, que nós venhamos a nos espelhar na figura do homem que conheceu Jesus, na figura daquele homem que almejou subir numa árvore, desejado por Jesus, para ver Jesus, o maioral do chefe dos homens que eram tidos como inimigos dos judeus, mesmo sendo judeu, porque ele era um publicano, e os publicanos eles tinham o encargo de cobrar os impostos, os tributos, naquele período, que pertencia então ao Império Romano. Então, Zaqueu ele era o chefe daqueles publicanos que estavam a serviço do Império. Então, nós entendemos que a palavra do Senhor, ela vai nos trazer esse desejo do coração de Zaqueu, de conhecer o Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele era um homem de pequena estatura, ele era um homem inteligente, que ele era um homem rico, mas que ele tinha uma pobreza dentro de si, que era a necessidade de ter paz de espírito, que ele precisava alcançar esse momento, a conquistar mais esse degrau na sua vida, que é a verdadeira paz. E só Jesus Cristo, sendo justo, sendo verdadeiro, sendo o Senhor dos senhores, poderia dar aquele homem. E aquele homem, então, a palavra relata, nós daqui a pouquinho vamos ler a passagem que fala, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, que fala sobre Zaqueu, este homem que ele desejou no seu coração conhecer o Senhor Jesus Cristo. E muitos de nós, irmãos, e não irmãos, futuros irmãos em Cristo, você que está nos assistindo, que não é ainda convertido, que não conhece a palavra do Senhor, saiba que Jesus te ama e tem um propósito para a tua vida, e Ele é o teu pastor, Ele é o teu Senhor, mas você precisa confiar nele, assim como Zaqueu permitiu confiar no Senhor, quando o Senhor buscou, quando o Senhor, por propósito divino, passar por aquela cidade, e quando Jesus adentra em Jericó, aquela cidade que antes era fortalecida, que os muros eram gigantescos, e que a palavra relata no Antigo Testamento que o povo de Deus, por 7 dias, por 7 vezes, ele rodeou aquela cidade, por 7 vezes, marchou em volta daquela cidade, e o povo de Deus viu a glória de Deus se manifestar naquele tempo, porque o povo não podia adentrar, e o Senhor permitiu, quando o Senhor deu ordem divina a Josué, e eles marcharam com o povo de Deus, e a palavra de Deus relata que os muros vieram ao chão,
Então ali aconteceu um grande milagre naquele período antigo, naquela primeira aliança. E agora chega para um novo tempo, chega para a vinda do Cristo, do Messias, do Yeshua HaMashiach, aquele que era, que é e que há de vir. Ele adentrou naquela cidade. E quando Jesus, em todos os lugares que ele andou, multidões o acompanhavam. E não foi diferente em Jericó. Quando Jesus adentrou naquela cidade, os discípulos e os condiscípulos dele, aqueles que queriam seguir o Senhor, era a multidão que seguia o Senhor. Mas chegado num dado momento, naquela avenida principal da cidade de Jericó, um homem sedento pelo Senhor, quem sabe estava ali à beira de uma depressão, trazendo para os dias de hoje, conjecturando. Era um homem que ele se sentia sozinho, era um homem que existia um vazio existencial dentro dele. Mas o Senhor Jesus estava ali para curar toda espécie de mazela daquele homem. E a palavra de Deus, ela fala em específico de Zaqueu. E se nós formos ver Zaqueu, ele tem uma tradução do hebraico e ele significa justo, significa puro. E qual um homem justo pode justificar o outro senão Jesus? Você que está se sentindo injustiçado, você que está se sentindo impuro, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E você só vai alcançar a vida eterna, só vai ter direito às mansões celestiais, só vai ter direito a buscar, alcançar o reino de Deus, voltando-se, sendo um discípulo de Jesus, voltando-se para Ele. Então eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo aqui nesse canal abençoado, eu quero que você nessa hora se sinta abençoado, se sinta abraçado. Que assim como Zaqueu abriu as portas da sua casa, ele abriu a sua intimidade para o Senhor Jesus, pela necessidade que ele tinha. Não num primeiro momento como curioso, Ele foi naquele primeiro momento como curioso, ele subiu naquela árvore para ver quem era Jesus, mas ali o Espírito Santo já havia trabalhado no seu coração, antes mesmo de Jesus estar prestes a passar por debaixo daquela figueira. A palavra de Deus fala que é um sicômoro, outras traduções falam que era uma figueira brava, e aquele homem então, ele no ímpeto de ver o Senhor, pela multidão que o rodeava, ele, pela sua inteligência, pela sua ousadia, ele buscou subir naquela árvore para ver o Senhor. E quantos de nós hoje temos a oportunidade de ver o Senhor sem precisar subir numa árvore? O Senhor está dentro de nós, dentro do nosso coração, e nós precisamos abrir o nosso coração, nos quebrantar na presença do Senhor Jesus, e Ele vai cear conosco, e Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, a palavra do Senhor fala. E nós precisamos então nos voltar de todo o nosso coração, sedentos por Ele, e Ele vai nos ouvir, e Ele vai nos chamar pelo nome, e Ele vai entrar na nossa casa, e Ele vai morar conosco, e Ele vai nos falar aquilo que nós devemos fazer, da maneira que devemos fazer, nos orientar da forma que devemos agir, que nós não devemos olhar com os olhos humanos, que nós devemos olhar com os olhos de Cristo, com os olhos espirituais, com um coração compassivo, com um coração quebrantado. É assim que o Senhor Jesus ele espera de nós. E Ele deixa essa passagem aqui no Evangelho de Lucas, para nós meditarmos nesta noite, para que a gente possa refletir em tudo aquilo que Ele tem nos ensinado através da sua palavra. E nós não podemos nos desviar do caminho do Senhor. Por mais difíceis que venham a ser as nossas adversidades do dia a dia, os levantes, as tentações que venham nos assolar, o Senhor, Ele nos dá o escape. E Jesus, então, Ele deu o escape para aquele homem. Aquele homem, ele estava num momento, estava afligido,
Porque a palavra do Senhor fala que o povo judeu o desprezava, mesmo ele sendo um judeu, mas ele estava a serviço do Império Romano. E uma vez ele estando a serviço do Império Romano, ele estava para cobrar os impostos que eram exigências daquele império. E o que nós tiramos de lição? Tiramos de lição que ele era um homem justo, ele é um homem correto, porque nós vamos ler na palavra, na tradução do português que temos na nossa Bíblia, que não está afirmando que Zaqueu foi um homem injusto, foi um homem desonesto, foi um homem sem escrúpulo. Zaqueu, ele foi um homem que Jesus viu, foi um homem que Jesus chamou pelo nome, foi um homem que Jesus disse: desce depressa, que hoje eu dormirei, que hoje eu pousarei na sua casa. Então, quantos de nós, irmãos, e futuros irmãos que estão nos assistindo, quantos de nós, será que nós temos o coração que Zaqueu teve, de tocar o coração do Senhor Jesus? E ele foi um homem que se destacou, tanto no seu ofício, como na sua ousadia, de num ímpeto, ele subir numa árvore para ver o Senhor. Porque ele muitas vezes, no seu coração, ele estava se sentindo descreditado, ele estava sendo de certa forma perseguido por aquela sociedade, porque ele era um cobrador, ele era o chefe do cobrador de impostos. Mas a palavra de Deus vai falar e nós vamos meditar. Amém? Eu quero só passar para os amados que não são cristãos alguns termos que eu busquei para que todos nós tenhamos entendimento. E judeu, a palavra judeu, para você que não é cristão, para você que não é convertido, muitas vezes você sabe aí do mundo afora, judeu, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, tantas outras religiões. Então tem o judeu. Jesus era descendência de judeu. E judeu, então Jesus foi perseguido pelos seus. A palavra do Senhor diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. E aí então chega um dado momento que um judeu chamado Zaqueu, ele então é um daqueles muitos que resolveram buscar Jesus. Eram muitos daqueles que resolveram seguir Jesus, escutar Jesus, ter um momento com Jesus. E Zaqueu, então, os judeus, quer dizer que uma pessoa de raça hebraica, israelita, e um fariseu, que é uma linhagem dos judeus, diz que é aquele que segue uma religião de uma maneira formalista, excessivamente apegado às formalidades. O fariseu, do modo figurado, entendam, é uma pessoa que busca transparecer uma piedade, honestidade ou caridade, que não possui, um falso, um mentiroso, um indivíduo que age com hipocrisia e com orgulho. Então, essa é uma definição de um fariseu. Mas Zaqueu não era um fariseu. Vamos entender. Porque Jesus, ele esteve com ele. Jesus, ele decidiu pela sua palavra estar na casa daquele homem. Era o dia especial dele. Um dia chega para nós, como chegou para mim, como chegou para os irmãos que estão nos assistindo, e como chegará para você, que hoje ainda não é convertido, mas em nome de Jesus eu creio que o Senhor vai tocar no teu coração, assim como tocou no coração de Zaqueu. Vai quebrantar aquele coração de pedra, vai transformar em coração de carne. Aquele homem irredutível, aquele homem impetuoso, vai tornar um homem manso, sereno, através da sua palavra, através do agir do Espírito Santo. Eu quero então, irmãos, meditar uma breve passagem que está no capítulo de número 18
do Evangelho de Lucas, que fala sobre uma parábola que Jesus propôs, sobre o fariseu e o publicano. E diz a palavra do Senhor, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, e os olhos no céu, não batia, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A diferença de um fariseu para um publicano. Zaqueu era um judeu publicano. Era um homem, pelo cargo que exercia, era um homem reto, era um homem honesto. Ele estava a serviço do império e estava indo de encontro a um caminho contrário, uma contramão daquilo que o povo dele, os judeus, queriam que ele fizesse, porque ele estava sob uma autoridade. E nós estamos sob uma autoridade, a autoridade de Cristo, a autoridade dos nossos pastores, dos nossos líderes, e nós precisamos velar, nós precisamos zelar por tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado diante de nós. E a palavra do Senhor, ela fala no capítulo 19, especificamente, sobre esta passagem, sobre este personagem de honra chamado Zaqueu. Acompanhem comigo, são poucos versículos para nós meditarmos. E diz a palavra do Senhor, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 ao versículo de número 8, diz a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se, olha o se, é condição. Se, do português, uma partícula passivadora. Então, ele me dá uma condição. Ele não está se, na pessoa de Zaqueu, ele está dizendo para Jesus: se eu em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Que bênção, que maravilha, irmãos.
A palavra é uma bênção para a nossa vida. Quem sabe muitas pessoas têm te julgado, quem sabe muitas pessoas têm te condenado, têm apontado o dedo para você, dizendo que você não é merecedor da graça de Deus. Mas o Senhor, através da sua palavra, tem um ser para as outras pessoas. Muitos, a palavra do Senhor diz no versículo 7, que murmuravam e questionavam. Jesus, sendo Deus, sendo santo, sendo filho de Deus, vai pousar na casa de um homem pecador. Para o judeu Zaqueu era um pecador. Mas para Jesus, como o próprio nome traduzido diz, que ele era justo e ele era puro. E Jesus busca estar na casa de pessoas puras, busca estar na casa de pessoas justas, porque o Senhor é justo, e a sua justiça ela é feita no indivíduo, em cada um. Então Jesus ele foi acolhido na casa daquele homem. A palavra do Senhor é clara para nós, sem interpretações, que ele era o chefe dos publicanos. Então tinham muitos publicanos sob a chefia dele, naquela cidade de Jericó. Mas não está afirmando que ele era injusto, que ele era pecador. Ele estava cumprindo uma ordem do Império Romano. E nós precisamos então cumprir ordens e precisamos descansar em Deus, que no momento oportuno o Senhor vem na nossa vida, o Senhor passa sob a nossa árvore, o Senhor olha para cima, o Senhor olha para cima e o Senhor nos vê, o Senhor nos assiste, o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor chama você pelo nome, você que está nos assistindo agora. O Senhor vê o teu coração, o Senhor quebranta, o Senhor quer entrar na tua casa, o Senhor quer fazer morada perpétua, o Senhor quer conhecer a tua família, os teus filhos, a tua esposa, Ele quer entrar em cada cômodo da tua casa. Deixa o Senhor entrar, permita que o Senhor entre na tua casa, para que você seja feliz, para que você seja impactado como Zaqueu foi. Porque Zaqueu disse que ele dava metade dos bens dele. Ali o Espírito Santo tinha agido na vida dele. Quem sabe ele acumulava muita riqueza, mas essa riqueza não trazia alegria interior para ele, porque ele tinha uma lacuna existencial, que era a falta do amor de Deus na vida dele. Ele sendo judeu, ele conhecendo a Escritura, a Torá, como todo judeu conhece, o Pentateuco para nós, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. E esse homem, então, ele tem a oportunidade, como hoje nós temos, você tem essa oportunidade, de convidar o Senhor Jesus para entrar na tua casa, para ceiar contigo. Jesus, ele não espera banquetes na tua casa. Jesus, ele espera o coração de você, quebrantado, o coração da tua família, sedento pela palavra. Esse é o verdadeiro alimento. Aqui você vai saciar sua fome, aqui você vai matar a sua sede. É através da Bíblia, da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz para a nossa vida. E esse homem Zaqueu, ele transbordava de alegria. E ele disse que se em alguma coisa ele tivesse defraudado, qualquer que seja das pessoas que o acusavam, que ele, imagina falar para Jesus, eu vou restituir 4 vezes mais. Tamanha era a sinceridade do coração daquele homem, tamanho era a ousadia dele, o quebrantamento, né? a disponibilidade dele. E ele pega e ele vai e diz na sua palavra que ele dá metade dos bens que ele tem aos pobres, porque tudo que ele tinha não trazia para ele alegria, trazia tormento, trazia tempestades, trazia desânimos, trazia incertezas.
Quantas coisas nós poderíamos elencar aqui que acontecem na nossa vida, porque nós não buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós nos voltarmos para o Senhor, de todo o nosso coração, Ele vai nos encher com a sua graça, com a sua bondade. O Espírito Santo de Deus entra em nós, que Ele vai fazer morada perpétua. Ele já faz morada perpétua dentro de nós, porque a palavra do Senhor fala que Ele nos conhece, Ele sonda os corações, e ainda no ventre materno o Senhor nos assiste. E você, que um dia pensou em sair dos caminhos do Senhor, eu quero deixar essa palavra também para você. Não desista do propósito que Deus tem na tua vida. Não pare pelo caminho. Zaqueu foi um homem que a palavra de Deus fala que ele correu à frente. Ou seja, porque ele queria alcançar, ele queria ver aquele que era o Todo-Poderoso, que estava em carne. Quem viu Jesus, viu a Deus. Porque Jesus foi o nosso Senhor em carne. Jesus foi o Deus encarnado. Como diz lá na passagem do Evangelho segundo João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então Jesus antes era o Verbo, e Ele tomou pela bondade de Deus, porque por nós mesmos nós não nos salvaríamos, nós não alcançaríamos a salvação, a vida eterna, nós não herdaríamos o reino de Deus se não fosse pelo sacrifício de Jesus, se não fosse por essa missão salvífica do Senhor. Então nós temos que voltar nossa vida para o Senhor. Você que não conhece ainda Jesus, que conhece o Jesus lá preso, pregado naquela cruz, saiba você que a Bíblia vai te esclarecer que o nosso Senhor vive e Ele reina, e Ele hoje está à destra do Pai, e Ele quer ter esse encontro contigo. Basta você se dispor, basta você abrir o seu coração. Ali nós vimos na palavra que aquele homem foi tomado de uma curiosidade. Quem sabe ele saiu dos afazeres dele. A palavra não relata se foi um dia de semana, se foi um final de semana que o Senhor passou por aquela cidade. Mas o Senhor é o Senhor de todo o tempo. O Senhor é o Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, porque não dormita o guarda de Israel. O Senhor está sempre ao nosso lado. Basta você confiar nele, descansar nele. Entregue o teu coração ao Senhor Jesus, confia nele e no mais ele fará. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração e será salvo. Assim diz a palavra do Senhor para nós. Então nós precisamos nos fortalecer naquele que está do nosso lado, que mais forte é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E esse é Jesus Cristo. Não existe um outro Deus, não existe um outro caminho. A palavra do Senhor ela é clara e ela diz que não tem um caminho, não tem um outro caminho, não tem um outro Deus, senão o nosso Deus Jesus Cristo. Confia nele de todo o teu coração, entrega o teu caminho, a tua vida, descansa no Senhor e no mais ele vai fazer na tua vida. Mas você tem que estar disponível, tem que estar com o coração sedento. A palavra do Senhor também diz que não é por força nem por violência, mas sim pelo agir do Espírito Santo na sua vida. E Zaqueu não tem dúvida que ali onde o Senhor está, onde o Senhor esteve, a glória do Senhor ela irradiou por quilômetros, a glória de Deus. Porque onde Jesus passava, a palavra do Senhor diz que ele reunia multidões. Multidões o seguiam, muitos deles curiosos, mas Jesus sempre tinha um encontro especial com alguém. A mulher do fluxo de sangue, Jesus, foi tocado por muitas pessoas, a palavra do Senhor fala. Mas a palavra do Senhor também diz que quando aquela mulher o tocou, o Senhor disse que saiu virtude dele, porque ele foi tocado de uma forma diferente. Quem saiba você esteja necessitado de ser tocado de uma forma diferente. Quem saiba você está com o coração duro. Quem saiba você está
entristecido por as circunstâncias da vida, pelas adversidades, mas eu tenho um Deus que tem resposta para você. E quando Jesus te chamar, pode ser no trabalho, pode ser na sua casa, pode ser num sonho, como muitas vezes o Senhor nos chama em sonho. Fala conosco em sonho, nos desperta. A palavra de Deus diz que desperta tu que dormes. Então o Senhor dá um sacode em nós, para a gente se avivar, porque a vinda do Senhor é próxima, e o Senhor, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer levar você para morar no céu, com o Pai, como diz lá em Apocalipse, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, nem pranto, mas vai ter alegria, vai ter vida e vida em abundância. A palavra do Senhor fala que lá o Senhor enxugará as nossas lágrimas. Então, você pode estar chorando hoje. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe quantas noites Zaqueu chorou? Quem sabe quantas noites aquele homem esteve inquieto? Mas chegou o dia da vitória, chegou o dia da alegria. Quando o Senhor passara por aquela cidade, quando o Senhor contemplava aquela cidade, quando o Senhor ensinava naquela cidade, quando o Senhor curava naquela cidade, quando o Senhor libertava naquela cidade, quando o Senhor fazia maravilhas, prodígios, sinais na terra naquele período, no ministério do Senhor Jesus Cristo na terra, ali estava um homem que o Senhor viu o coração dele, ao ponto do Senhor parar sob aquela árvore, olhar para cima. Aquele homem de pequena estatura chamou a atenção. Deus, Ele nos chama a atenção. Não interessa o nosso tamanho, não interessa a nossa posição, não interessa o nosso status, não interessa se nós somos inteligentes, se nós somos mestrados, doutorados e etc. Para o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O Senhor usa aquele que não é para confundir o que é. E aí então aqueles homens que se diziam religiosos, que se diziam corretos, que se diziam perfeitos, que não erravam, que não tinham pecado, acusaram aquele homem Zaqueu de muitas coisas, ao ponto que o Senhor Jesus o convidou, chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. E a palavra do Senhor, ela fala e deixa este aviso para nós, deixa esse recado para nós. Não interessa o que tem falado sobre você, o que interessa é que Jesus está te assistindo, Ele está vendo a tua obra, Ele está vendo os sinais que você está demonstrando aqui na terra, em prol do Evangelho, em prol de alcançar novas vidas, novas almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, eu quero compartilhar mais uma palavra, que a palavra do Senhor diz ali no Evangelho de João, no capítulo 10, que ele fala que as ovelhas ouvem a sua voz, quando o seu pastor a chama pelo nome. Então, você que é ovelha do rebanho de Cristo, ouve a voz do Senhor, preste atenção naquilo que o Espírito Santo tem te falado. Hoje, abra o teu coração para que o Senhor Jesus venha a te purificar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Crê no Senhor Jesus Cristo, que tu e a tua casa serão salvos. Basta você crer, confiar no Senhor. A palavra do Senhor diz também no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Zaqueu foi, de certa forma, surpreendido pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo poderia ignorá-lo, Jesus Cristo poderia falar com ele e o despachar,
Mas Jesus Cristo sabia da importância que era estar na casa daquele homem, para toda aquela cidade. Então aquele homem, ele ficou de certa forma marcado na história. No entanto, está relatado aqui na palavra do Senhor, para servir de corrimão para nós, para servir de exemplo para nós. Que esse homem, ele disse para o Senhor, perante aqueles acusadores, que ele, se caso estivesse devendo algo para alguém, que ele restituiria 4 vezes mais. Isso é uma prova de fé, é uma prova de honestidade, é uma prova de sinceridade, é uma prova de caráter perante o Senhor. Porque o Senhor sonda os corações e Ele certamente, né, ficaria muito entristecido se visse uma mentira naquele homem. Mas não, a palavra do Senhor, ela não tem que ser acrescentada nada, só tem que ser na literalidade do que está escrito, ser só transmitido. Então o Senhor visitou aquele homem de Deus. Essa palavra que eu quero deixar para o seu coração nessa noite. Que nós sejamos assim exemplos como Zaqueu. Que nós sejamos cumpridores dos nossos deveres, com caráter, com honestidade, com sinceridade e principalmente com temor ao Senhor. Para que quando o Senhor vier e nos levar para a sua morada eterna, nós possamos estar do seu lado. Que nós não venhamos a ser rejeitados por aquele que nos assiste, por aquilo que nós fazemos. Que o Senhor possa nos dar alegria e possa nos dar ousadia, assim como esse exemplo, que aquele homem de pequena estatura, mas inteligente, subiu naquela árvore para ver o Senhor, e o Senhor o chamou pelo nome. E nós desejamos no nosso coração nesta noite: Senhor, me chama pelo nome. Me chama pelo nome, Senhor. Assim como o Senhor chamaste Zaqueu, eu quero ser chamado pelo nome. E eu quero que o Senhor fale comigo. E eu quero que o Senhor, eu dou legalidade, eu dou liberdade para o Senhor. Eu autorizo o Senhor a entrar na minha casa, no meu coração, na minha mente. Que o Senhor transforme de dentro para fora a minha vida. Que eu possa ser renovado, que eu possa ser restaurado, que eu possa ser restituído em tudo aquilo que eu fui roubado. E o Senhor, certamente, Ele vai nos atender. Mas se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas que nós almejamos aqui na terra, certamente o Senhor vai nos acrescentar. O Senhor quer nos dar uma bênção, mas nós precisamos fazer a vontade dEle primeiro, para que nós possamos ser felizes, que nós possamos ganhar mais almas para o Senhor Jesus, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, que nós não venhamos a servir de escárnio, não venhamos a servir de tropeço para as pessoas, mas sim de bênção, porque tenho certeza no Senhor, que aquele homem foi bênção naquela cidade, porque o Senhor transformou aquele homem. Quem sabe aquele homem estava com um coração de pedra, quem sabe você hoje está com um coração de pedra, e o Senhor, Ele quer transformar esse coração, mas você precisa permitir, você precisa convidar o Senhor Jesus neste dia, para Ele vir para você. Ó Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, como diz aquele louvor, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Assim diz a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite, que o Senhor possa entrar na nossa casa, mexer com a nossa vida, tirar as coisas erradas que estão e colocar as certas, para que a gente possa alcançar a salvação, porque não, a palavra do Senhor diz que é sim, sim e não, não, e nós temos que fazer a vontade do Senhor. Eu espero que tenha alcançado o teu coração essa palavra. No nome de Jesus, eu quero orar para nós encerrarmos este nosso espaço, esta alegria do Senhor, de conceder essa graça de estarmos vivos aqui, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que você possa ser como Zaqueu,
um coração quebrantado, um coração fervoroso, um homem curioso por Deus. Que você seja um homem de honra, assim como foi Zaqueu naquele período com Jesus. Que Jesus viu um homem de honra. E nesse mês que nós falamos sobre homens de honra, da palavra do Senhor, Zaqueu é um deles. E que nós possamos nos espelhar nele, na ousadia dele, na sinceridade dele, na palavra que saiu da sua boca, que não volta vazia. Que nós também possamos, ao declarar algo no mundo espiritual, que nós possamos fazer a vontade do Senhor e que nós possamos ser sinceros, honestos, íntegros na presença do Senhor, para que o Senhor nos veja e se alegre com as nossas atitudes. Em nome de Jesus, eu declaro essa bênção para a sua vida, que nós possamos abrir nosso coração, abrir a porta da nossa casa, que o Senhor Jesus possa ceiar todos os dias com a nossa família, para que nós tenhamos vida e vida com abundância no Senhor Jesus. Amém.